Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui, nesse momento de transmissão, e sintam-se sempre acolhidos com a igreja do Senhor, que não para. Nós estamos aqui com a graça do nosso Deus, como coloquei no pedido, louvando ao Senhor pelos livramentos que Ele nos tem dado. É tão salutar pensar sempre nesse momento que a nossa luta invisível está somente depositado na situação do Covid, mas diversas lutas continuam. As regiões celestiais estão aí a todo vapor com as batalhas, e nós iremos refletir um pouco a este respeito. E o tema da nossa mensagem é: Cristo é a nossa fortaleza para vencermos as batalhas espirituais. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no finalzinho, no capítulo 16. Iremos refletir apenas em 2 versos. 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, o verso 13 e 14. Amém? Verso 13 diz o seguinte: sedes vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Que Deus aplique a sua santa palavra às nossas vidas, e assim a graça do Senhor possa preencher a tua alma, o teu espírito, da vontade daquilo que Ele quer falar ao teu coração, ao teu interior. Coloque-se, deleite-se na vontade de Deus em tudo aquilo que já foi feito nesta noite, daquilo que você está recebendo aí através desta transmissão, aonde quer que você esteja. Ache morada no teu interior a palavra de Deus. Vamos rogar ao Pai mais uma vez, assim como a nossa irmã Edivânia já orou ao Senhor, para que esta palavra possa agir de forma profunda. Santo Deus e eterno Senhor da glória, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar, através de nossas vidas, fazendo essa transmissão, e da mesma forma o Senhor age com poder e graça em cada em cada lugar onde essa transmissão estará a chegar. Que o Senhor fale de forma poderosa, ó Deus, aquilo que o Senhor já ministrou, aquilo que o Senhor já falou na minha vida, possa agir de forma grandiosa na vida de cada servo teu, cada filho teu, cada filha tua, aonde quer que eles estejam a ouvir esta transmissão. Seja com a tua igreja, aonde quer que ela esteja reunida, ó Deus, que o Senhor continue a cativar a mente e o coração de cada um, no momento, ó Deus, que eles se deleitam, se envolvem, ó Deus, nessa comunhão plena, que Cristo Jesus é o dono da igreja e que nós estamos ligados neste corpo perfeito que é o Senhor. Seja com nossas vidas, com a segunda igreja, e a segunda igreja evangélica congregacional, que o Senhor aqui plantou, aqui o Senhor edificou, e que assim, ó Deus, irá perpetuar, ó Deus, até que o Senhor permita que a tua igreja possa falar do evangelho da graça. Abençoa-nos, nos dá graça, sabedoria e firmeza na tua santa palavra. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. O áudio está saindo bem aí? Está bem o áudio? Perfeito. Irmãos, dentro desse propósito do texto que nós iremos refletir nesta noite, a todo momento acontecem guerras ao nosso redor, ou ao nosso derredor. E muitos dos participantes nessa guerra são invisíveis. Talvez você não perceba que está acontecendo algo extremamente forte, lutas,
e às vezes nós não percebemos. Mas nós certamente somos capazes de ver muitos dos resultados. E talvez nós vemos os resultados, mas não temos visto as guerras. Porque em certos cenários nós não conseguimos entrar, mas conseguimos receber alguns resultados destes cenários. Estou falando das guerras e das batalhas espirituais que o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com os seus anjos, com o Espírito Santo agindo a nosso favor, em favor da igreja do Senhor, livrando cada servo e filho seu. E às vezes nós não temos percebido. Temos recebido a graça e as bênçãos do Senhor, mas não temos parado para observar e perceber que guerras estão sendo travadas a todo momento, e nós chegamos às vezes à noite a deitar e a descansar no nosso lar, nas nossas casas, no nosso quarto, na nossa cama, e às vezes nós não lembramos de agradecer ao nosso Deus pelos livramentos que Ele nos tem dado. Como eu falei, percebemos nesses últimos dias somente daquilo que temos sido livrados do Covid, mas tantas outras situações poderia ter nos acometido, mas Deus tem nos livrado a todo momento. Deus tem nos livrado de acidentes, de incidentes nos lares. Deus tem nos livrado de assaltos. Deus tem nos livrado de tantas outras coisas ruins que poderiam estar nos acometendo. E estas batalhas, o nosso Deus tem nos livrado de muitos. Meus irmãos, Deus às vezes tem colocado anjos, tem deixado anjos no seu lar, para que não haja uma destruição daquilo que o diabo tem tentado. Meus irmãos, esse aqui está sem som? Som? Oi, som? Vocês conseguem me ouvir? Dê um ok aí. Som? Consegue me ouvir? Dê um ok, um joinha. Está conseguindo aí, pastor? Não? Vocês, meninos aí, estão ok? Vocês estão ok aí? Amém, glória a Deus. Olha as batalhas aí, mas estamos aí caminhando firme e forte. E o nosso Deus não dorme, Ele não dormita. Meus irmãos, dando continuidade, lares estão sendo destruídos. Por às vezes, não deleitar-se na vontade do nosso Deus Criador. Tem dado brechas para que o inimigo haja com providência ali nos seus lares. Deixados homens e mulheres nos seus lares têm deixado de orar, de buscar a Deus, têm deixado de entregar as suas vidas plenamente ao Senhor. E certamente, meus irmãos, muita destruição tem acometido em muitos lares. Nesses momentos, não somente a Covid tem deixado e tem trazido tristeza, dor, muito pranto em muitos lares, mas destruição por atos pecaminosos, destruição porque não tem colocado sua vontade no Deus que traz a paz. Pessoas estão envolvidas constantemente na escravidão do pecado e não têm buscado ao Deus Todo-Poderoso para largar essas algemas, mas preferem que essas algemas estejam colocadas ali de uma forma onde não querem se libertar. Estão cultivando o pecado constantemente e já se tem cedido demais às ciladas e os benefícios fáceis que o diabo tem lançado e não consegue mais se libertar. Meus irmãos, muitas crianças podem citar as palavras
de muitos cantores de rap, de funk, de passinhos constantemente dentro dos lares, mas não tem colocado nos lábios das crianças, dos pais, outros familiares que têm aí, tem autoridade sobre algumas crianças que alguns pais não estão tendo o acompanhamento. E é triste ver que a ação maligna vai começando ali, aos poucos, com crianças, vai crescendo ali na pré-adolescência, e a palavra de Deus já não gosta de olhar nem para a capa da Bíblia, e muito menos para o conteúdo do que está lá dentro. E é triste ver, meus irmãos, nas ruas, nas praças. Eu, recentemente, quando fui a visitar a minha mãe, um pouco antes de estar um pouco mais rígido com esse decreto, é triste ver uma pracinha com 300 adolescentes dançando. Esses funks, essas músicas que estão na moda hoje, e outros filmando, outros já divulgando, e 300 jovens ali aglomerados, outros bebendo, meninos e meninas com 12, 13, 14 anos ali, e não tem a mínima condição na sua mente de poder louvar e glorificar o nome do Senhor. De poder, talvez alguns tenham acesso à Bíblia em suas casas, mas tem permitido que a ação diabólica possa estar ali, cultivando aos pouquinhos. Daqui a pouco vem outra coisa e vai fazendo outra coisa neste complexo, neste mundo onde traz somente sabores artificiais e tem deixado de provar do real sabor que Cristo Jesus nos dá para a edificação de nossas vidas. Meus irmãos, muitas almas estão presas e condenadas à destruição eterna. E, infelizmente, a lista continua de tantas outras coisas e não tem fim. Para entendermos bem a exortação de Paulo aqui nesse finalzinho desta epístola, é necessário compreender o propósito do envio desta carta que Paulo faz ali à amada igreja, que Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo trata em quase toda esta epístola sobre problemas de cunho espirituais e morais. Parece ser tão atual no nosso cenário do nosso mundo e principalmente da nossa nação. Aqui trazendo novamente para a realidade aqui que Paulo envia no momento, é uma carta pastoral à igreja de Corinto. O apóstolo preocupa-se com aquela igreja para que elas tivessem uma mente sadia e não se envolvesse na prática da imoralidade, como era um costume muito forte naquela cidade de Corinto. A variedade de crenças, da cultura grega que ainda estava muito enraizada na mente de muitos. Muitos cristãos da sua época, lá de Paulo, continuavam com a mente ainda escravizada pela imoralidade. Então, amados, Paulo ele estava preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado com os irmãos, os crentes lá de Corinto, e ele escreve aos amados com muito amor e dedicação a terem uma prática de vida no conhecimento pleno do nosso Deus. Que eles pudessem olhar para uma vida e uma ética de vida cristã conforme o nosso Jesus Cristo vos instruiu. Que Deus, com a sua infinita graça no Filho, veio a demonstrar para que aqueles que pudessem ouvir, atentar-se e que estivessem adorando ao nome do nosso Deus, não cometessem mais aquela prática de imoralidade que outrora realizavam naquele lugar. Paulo cita a habitação do Espírito Santo nesta carta. Paulo cita logo no início, no capítulo 6, versos 19 e 20,
a necessidade de que os irmãos pudessem estar com a habitação do Espírito Santo em suas vidas, para que o Espírito Santo pudesse dirigir seus passos. Um pouco mais à frente, no capítulo 10, vemos Paulo apresentando a glória de Deus. Um pouco mais à frente, no capítulo 11, Paulo mostra algo que é muito salutar, que nós fazemos até os dias de hoje, a ceia do Senhor. E ele exorta de como esta ceia estava sendo feita antes. Capítulo 13, Paulo demonstra o amor que deve ser entre os irmãos. O amor que o cristão deve realizar diariamente para com o seu povo, para com a sua comunidade da fé. E no capítulo 12 a 14, Paulo ainda mostra o exercício dos dons. Paulo demonstra com muita ênfase como eles devem ser exercidos. E no capítulo 15, um pouco antes dele concluir esta carta, esta epístola, Paulo fala da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Por intermédio desta carta, que o apóstolo Paulo envia aos Coríntios, nos é dito, nos demonstra, para estarmos em alerta, como ele finaliza aqui, sedes vigilantes, manter-se firme na fé, ser corajosos e fortes, para não cedermos às ciladas do inimigo, para não cedermos àquilo que nós éramos antes. Sejamos vigilantes, meus irmãos. Esta é a mensagem que Paulo lança aqui neste verso, que Paulo lança como alerta a toda a igreja que reúne-se no nome do Senhor e Salvador. Embora tenhamos inimigos espirituais que temos de lutar. Mesmo assim, dentro dessa situação que às vezes nós iremos combater com inimigos, o amor deve caracterizar tudo o que fazemos. Estes dois versos, Paulo fala aqui de estarmos firmes, fortalecidos, e ao mesmo tempo, ele pede que os nossos atos, que a nossa ação seja feito com amor. Daí você pode perguntar, mas Fabiano, pode parecer algo que é um pouco complicado, de combater algo e nisso em amor. É exatamente isso. É um paradoxo. Parece ser contraditório esses dois versos, mas Paulo também, quando nós nos adentramos na palavra do Senhor, quando nós vemos no versículo de número 12, dessa mesma carta, 12, 21, não, Paulo na carta aos Coríntios, Paulo na carta aos Romanos, Romanos capítulo 12, verso 21, Paulo diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Veja que as armas que Paulo nos apresenta para que nós venhamos a lutarmos, a estarmos fortalecidos, não é utilizando as mesmas armas que o inimigo tenta contra nós. Paulo nos chama a lutarmos com as armas do bem. Por isso que ele nos chama a atenção que todos os nossos atos temos que agir em amor. O significado que Paulo tenta nos demonstrar é estar em alerta e vigilantes, e precisamos estar espiritualmente vigilantes, como Jesus nos instrui. Vigiar e orar. Não adianta agirmos na mesma forma como o mundo tenta a nos demonstrar com as suas armas. Se nós estivermos vigilantes e em oração, nós não iremos atribuir nestas guerras, nestas lutas, como o mundo tenta, como o diabo tenta nos dar as suas armas. A conotação da palavra vigiar que Paulo aqui nos chama
significa ter a agilidade de um vigia, a agilidade de um fiel vigia. E tem muitos vigias por aí, né? Eu conheço uns amigos que eles são vigilantes, eles mesmos me contam que são dormilantes. Não são vigilantes, são dormilantes. Vigia, vaso. Devemos estar atentos, meus irmãos. Um guarda noturno não deve ser o mesmo que um vigia diurno. Um vigia que trabalha, aquele vigilante noturno, ele deve ter uma atenção redobrada, porque a escuridão talvez não demonstre todos os atos daquele que tentam contra a sua vida. O perigo pode ser mais iminente quando não estamos a enxergar com muita nitidez, principalmente quando nós falamos de uma questão espiritual. Quando nós estamos desprovidos de atenção, aí é que o inimigo pode agir com muita eficácia para com nossas vidas. E se você não tem atentado, não tem orado, não esteja vigilante com as armas daquilo que Deus te dá, certamente você estará vulnerável para cair nas ciladas do inimigo. Por isso que Paulo exorta, Paulo alerta, sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, que sem a fé e sem não, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Isso nós só estaremos nutridos, fortes o suficiente, se estivermos em comunhão com o Senhor. Só estaremos fortalecidos com aquilo que vem da parte de Deus, não com as nossas próprias forças. Meus irmãos, é por isso que Paulo nos adverte de que estamos muito facilmente distraídos e que podemos ser pegos de surpresa se não buscarmos a disciplina. E a disciplina aqui que Paulo chama é buscarmos constantemente, de estarmos disciplinados a orar, a vigiar, para que o ladrão não chegue enquanto estivermos ali dando um cochilo, um descuido só, talvez podemos ser pegos de surpresa. Talvez você esteja perguntando, mas como nós como cristãos, nós que seguimos a Deus, nós que estamos sempre na igreja, como nós como cristãos devemos permanecer firmes na fé? As duas coisas que nós estamos falando, permanecer firmes na fé, combater, estando firmes e também com amor. As duas coisas que podemos fazer para ser fiéis para com Cristo são exatamente estas: viver de acordo com a sua palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não iremos estarmos fortalecidos, nem conhecendo dentro do propósito que nós mesmos queremos dar os passos adiante conforme o nosso querer. É a palavra do Senhor que deve nos nortear. E nisso nós crescemos na graça, nós o conhecemos mais e mais, para estarmos firmes, fortalecidos, com a nossa fé a cada momento, de uma forma aonde nada possa nos abalar. Cristo ainda nos diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso significa que devemos viver e agir de uma forma que suporta o Evangelho. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, ele nos diz que mais em seus corações santificai a Cristo como Senhor, esteja sempre preparado para dar uma resposta a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão
e respeito. Precisamos viver e ensinar como Cristo faria, deixá-lo tomar conta das nossas vidas, deixar Ele tomar conta daquilo que nós possamos lançar para Ele tomar conta de tudo aquilo que nós devemos lançar sobre Ele. Precisamos viver e ensinar como o nosso Senhor e Redentor nos ensina. Devemos lançar para outras vidas, não aquilo que meramente eu, por o tempo de vida que eu já vivi, a minha experiência de vida, eu devo ensinar a outros, mas a experiência daquilo que Cristo nos norteia com a sua santa palavra. É isso que nos faz crescer. É isso que me permanece com a fé inabalável. É isso que faz com que o conhecimento da palavra de Deus alcance o entendimento daquilo que Deus quer que nós venhamos a compreender. A próxima palavra que Paulo nos chama aqui é ser corajoso. A palavra coragem nos traz um significado literalmente de ousadia e confiança. Portanto, quando Deus nos ordena a não ter medo, para ter bom ânimo, é para que nós tenhamos coragem. Ele está sempre comandando as nossas vidas para não ter medo, combatendo o medo. E Ele nos chama, meus irmãos, a olhar para as circunstâncias que nós vivemos hoje e não nos entregarmos. Às vezes nós nos entregamos ao medo com muita facilidade. E Deus que está nos guiando, o Espírito Santo que está conosco a todo momento, parece que temos rejeitado essa força. Não temos sido tomados de grande coragem para enfrentarmos desafios. E se você parar e observar, os desafios são tão pequenos, e você mesmo é que tem colocado uma imensidão. E o nosso Deus está sempre pronto para enfrentar contigo cada desafio. Levante-se, erga-se, tome-se de coragem com o Espírito Santo de Deus para enfrentar os desafios. Esteja firme na fé, para que nada seja abalado, as tuas estruturas. Eu sei que é tão difícil, às vezes, e a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não consegue achar circunstâncias para tratar da nossa situação, mas Cristo Jesus é a tua situação plena de salvação. Cristo Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente, está sempre pronto para te acolher. Deleite-se no Senhor. Como cristãos, devemos ser fortes no poder de Deus, não confie nas suas próprias armas. E isso, meus irmãos, confiar no poder de Deus, significa que a nossa força não é nossa. Quando estamos combatendo, é a força do Senhor, não é a minha força, não é a tua força, é a força sublime do nosso Deus que está combatendo. Não é a força humana que irá vencer as situações que o diabo tem tentado contra a tua vida. É tão triste ver, às vezes, homens e mulheres batendo no peito, levantando a mão: eu venci Satanás, eu consegui, arrumando diversos artifícios para poder elevar o seu ego, o seu nome. Quem dera pudesse ter tal força, mas pela graça de Deus, confere somente para Ele, porque meu ego iria subir, ia transbordar, eu jamais iria deixar
a minha vida entregue nas mãos do Senhor, mas pela graça do nosso Deus, que transformou, que regenerou e trouxe uma viva esperança na minha mente, para que eu pudesse entregar a minha vida plenamente ao nosso Deus. Faça conforme as Sagradas Escrituras nos instrui. Entregue-se ao Senhor a tua vida. Esteja firmes, fortalecidos, com as armas que o Senhor tem te dado. Não utilize as mesmas armas que o diabo tem lançado para você. A nossa força não é do mundo, mas a nossa força é encontrada em Cristo Jesus através do nosso relacionamento íntimo com Ele. Como Paulo nos diz também na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, não há nenhuma outra fonte que dá ao homem a força para vencer este mundo com suas próprias provações, tentações e morte, a não ser com a força do nosso Deus. É através, meus irmãos, da submissão à força de Deus que venceremos o poder de Satanás. Quando nós estamos nos deleitando na força de Deus, quando nos entregamos a Deus para vencer as batalhas, Satanás ele não terá poder em nada na sua vida. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, nos diz que, portanto, submetam-se a Deus. Veja que ele diz que não se submetam a si mesmos, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É triste saber que muita gente ainda tenta com suas próprias mãos lutar contra Satanás. É inútil. É inútil achar que você tem força suficiente, mas você irá vencer a Satanás com as forças do Senhor, o Espírito Santo agindo em sua vida, em nossas vidas. Satanás não terá como vencer em nada. Aqui, meus irmãos, a Bíblia nos diz que devemos amar a outros de maneira como Deus nos ama. Devemos amar a família de Deus, como Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 2. Devemos amar os nossos inimigos, isto é, devemos procurar ativamente o que é melhor para o próximo, como Jesus diz já no Sermão do Monte. Os maridos devem amar suas esposas como Cristo ama a igreja. Paulo nos instrui lá no Efésios capítulo 5. Quando mostramos benevolência e amor, refletimos o amor de Cristo para um mundo perdido e agonizante. Como o mundo tem passado nesses últimos dias, agonizante. Eu confesso que há um ano atrás, eu senti uma profunda tristeza quando comecei a ver os noticiários que lá na Europa já estava tendo 300 pessoas morrendo por dia na Itália, na Espanha. E aquilo me enchia de tristeza de ver os relatos das pessoas e o número crescendo. E hoje vendo a quantidade no nosso país. É agonizante. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Devemos amar os nossos inimigos como Deus nos ama. Em resumo, meus irmãos, para vencer as batalhas espirituais, devemos confiar no poder de Deus e não no nosso. Devemos colocar toda a armadura de Deus e utilizar o poder das Escrituras, orar com determinação e santidade, fazendo o nosso apelo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar firmes na fé, submetendo-nos a Deus e resistindo à obra do diabo, sabendo que o nosso Senhor
dos exércitos, é o nosso protetor. E por último, para encerrar, gostaria de recitar aqui apenas um versículo, 2 do Salmo de número 62, que diz que somente Ele é a rocha que nos salva, Ele é a nossa torre segura, jamais seremos abalados. Que Deus nos abençoe, que esta palavra possa trazer a sua vida, as nossas vidas, a viva esperança que, além do Covid, além do vírus que está espalhado, há muitas outras guerras que nós devemos parar e pensar. Devemos orar, estarmos vigilantes e que em tudo, meus irmãos, em tudo devemos colocar diante do nosso Senhor. Não fiquem somente dependendo das suas próprias forças. Ore ao Senhor. Como falei aqui no finalzinho, segundo as exortações e ensinos de Paulo, submetendo-nos a Deus e resistindo à obra do diabo. Isso aí, perdão, não é de Paulo, é de Tiago. Nos submetermos à vontade de Deus. Às vezes, nós buscamos a Deus como um controle remoto, aonde sou eu que controlo o momento que eu quero Deus, o momento que eu quero a Cristo. Chega aqui, Espírito Santo. Se você entregou sua vida ao Senhor, deixa Ele controlar. Deixa Ele ser pleno em tua vida. Deixa Ele agir com providência. Às vezes pedimos algo ao Senhor, mas na prática talvez não queremos. Ou talvez às vezes, que eu acho muito contraditório, o povo hoje, muitos cristãos hoje, não têm acreditado muito na oração. Outros acreditam tanto que nem oram com certas coisas, que estão acostumados com o pecado. Isso é triste, mas é a realidade. Pois bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe a colocarmos a nossa confiança no Senhor com firmeza, com fé, para que nós venhamos utilizar as armas essenciais e com amor para combatermos aquilo que Deus quer que nós estejamos à frente. Que Deus nos abençoe, que Deus possa infinitamente agir com graça e abundância a sua amada igreja. Vamos orar mais uma vez.